Introdução. O segredo mais mal guardado do mundo. Existe um segredo que divide a humanidade em dois grupos. Não é um segredo guardado em cofres ou sussurrado em salas de reuniões secretas. Não é uma fórmula complexa ou um conhecimento ancestral. Na verdade, é o segredo mais mal guardado do mundo. Ele está exposto à vista de todos, todos os dias. Mas, por alguma razão, apenas uma pequena fração da humanidade, o 1%, consegue enxergá-lo. Os outros 99%, eles o ignoram, eles desviam o olhar, eles fingem que ele não existe. Eles passam a vida inteira esperando pela oportunidade perfeita, pelo reconhecimento que nunca chega, pelo mentor que vai lhes dar o mapa, pela sorte que vai mudar tudo. Eles vivem em uma sala de espera invisível, acreditando que um dia a porta se abrirá e alguém chamará o seu nome. Este livro foi escrito para te tirar dessa sala. Ele vai te entregar o segredo, e o segredo é este: ninguém virá te salvar. Essa é a verdade. Essa é a linha que separa os que constroem dos que esperam. Os 99% ouvem essa frase e sentem o peso do abandono. É a confirmação de seus piores medos. Estão sozinhos, à deriva. Para eles, é o fim da história. O 1%, no entanto, eles ouvem essa mesma frase e sentem o poder da libertação. Eles entendem. Se ninguém virá me salvar, significa que eu não preciso da permissão de ninguém. Se ninguém virá me salvar, significa que o poder para mudar meu destino sempre esteve e sempre estará em minhas próprias mãos. Se ninguém virá me salvar, significa que a espera acabou e a construção pode começar. Este livro não é um mapa. Mapas são para seguidores. Este livro é uma bússola e um conjunto de ferramentas. Ele vai te mostrar por que a sua mente foi programada para esperar e como desativar essa programação. Ele vai te entregar as ferramentas dos construtores, a disciplina, o foco, a resiliência. A promessa que eu te faço não é de conforto, é de clareza. Ao final desta jornada, você não terá mais a doce ilusão da espera para te consolar, mas terá algo infinitamente mais valioso, o poder bruto e inegável da autorresponsabilidade. Você entenderá o segredo, e uma vez que você o entende, você nunca mais consegue desver. A pergunta então não é se você está pronto para aprender o segredo. A pergunta é: você está pronto para parar de esperar e começar a construir? Capítulo 1. A doce mentira da esperança. Para entender por que os 99% continuam esperando, precisamos primeiro dissecar a droga mais viciante e socialmente aceita do mundo: a esperança passiva. Não me entenda mal. Não estou falando do otimismo. Otimismo é a crença na sua própria capacidade de superar desafios. É uma força ativa. A esperança passiva é outra coisa. É a crença de forças externas que estão fora do seu controle e irão intervir a seu favor. É a fé em um resgate que você não orquestrou. É uma mentira. Uma doce e paralisante mentira. E ela se manifesta através do que eu chamo de Síndrome do Salvador. É uma condição que aprendemos na infância. Quando éramos crianças, se estivéssemos com fome, com frio ou com medo, um salvador, nossos pais ou cuidadores, aparecia. Nossos problemas eram resolvidos por uma força externa. Nós éramos passivos no nosso resgate. O problema é que muitos de nós nunca desaprendemos esse modelo. Nós nos tornamos adultos, mas continuamos a procurar inconscientemente por uma figura paterna que nos salve das dificuldades da vida. Essa figura assume muitas formas. Para alguns, o governo. Eles esperam que uma nova política, um novo programa ou um novo líder crie as condições perfeitas para que suas vidas melhorem. Eles transferem a responsabilidade de sua segurança financeira e de sua carreira para um sistema sobre o qual têm pouquíssimo controle, e passam a vida reclamando quando o sistema, inevitavelmente, falha em atender às suas expectativas pessoais. Para outros, o mercado de trabalho.
Eles esperam que um chefe benevolente finalmente note seu potencial e lhes dê a promoção. Eles fazem o mínimo necessário, acreditando que o seu tempo de casa ou sua lealdade silenciosa são moedas de troca. Eles não entendem uma verdade fundamental do capitalismo. Você não é pago pelo seu potencial, você é pago para resolver problemas. Se você não está ativamente resolvendo problemas maiores, você não será recompensado, a promoção não virá. E para muitos, o salvador é a sorte, a loteria, uma herança, um encontro casual que mudará tudo. Eles vivem em um estado de fantasia, apostando o seu futuro em probabilidades astronômicas, porque a ideia de ganhar sem esforço é mais sedutora do que a realidade do trabalho duro. Governo, chefes, sorte, são todos nomes diferentes para a mesma coisa. Uma desculpa para não assumir o controle. O 1% entendeu que a Síndrome do Salvador é uma doença da mentalidade. Eles realizaram a transição crítica da infância para a maturidade adulta. A compreensão de que, no mundo real, você é o seu único cuidador, você é o seu único salvador. Enquanto os 99% gastam sua energia mental esperando e reclamando, o 1% a investe em construir e resolver. Enquanto os 99% perguntam: quem vai consertar isso para mim? O 1% pergunta: como eu posso consertar isso? A diferença é sutil, mas é a diferença entre uma vida de reação e uma vida de criação, entre uma vida de dependência e uma vida de soberania. O primeiro passo para se curar da síndrome do Salvador é admitir que você a tem. É olhar para dentro e identificar em qual Salvador externo você tem depositado a sua fé. Seja honesto. Onde você está esperando em vez de agindo? Porque cada minuto que você passa esperando por um resgate é um minuto que você poderia ter usado para aprender a nadar. E a verdade é que o oceano não se importa se você sabe nadar ou não. Ele apenas é. Sua vida apenas é. É hora de parar de esperar que alguém te jogue uma boia. É hora de começar a construir o seu próprio barco. Capítulo 2. A prisão confortável da culpa. Se a esperança passiva é a droga que te mantém imóvel, a culpa é a cela acolchoada onde você se esconde. A culpa é a ferramenta mais poderosa dos 99%, e é uma ferramenta de autossabotagem. Por que a usamos? Porque a culpa é um analgésico. Ela alivia a dor aguda da responsabilidade. Quando você aponta o dedo para outra pessoa ou para uma circunstância, você cria uma narrativa onde a sua falha não é realmente sua. É um alívio momentâneo, uma dose de conforto que te permite dizer: eu teria conseguido se não fosse por. Esse "se não fosse por" é a fundação da prisão. E essa prisão tem 3 muros principais. 3 grandes mentiras que os 99% contam a si mesmos para justificar sua inação. O primeiro muro é a mentira mais comum. Não é minha culpa. Esta é a culpa externalizada. A culpa é do governo que não ajuda. A culpa é da economia que está ruim. A culpa é do meu chefe que não me valoriza. A culpa é dos meus pais que não me deram a melhor educação. A culpa é do meu sócio que me enganou. A lista é infinita. Para cada fracasso, há um culpado conveniente esperando no banco dos réus da sua mente. O 1%, no entanto, opera sobre uma premissa radicalmente diferente. Eles assumem o que se pode chamar de culpa universal. Eles agem como se tudo fosse culpa deles, não porque eles se odeiem, mas porque se a culpa é deles, o poder de consertar também é. Se a empresa vai mal, o líder do 1% não culpa o mercado. Ele pergunta: onde minha estratégia falhou? Se um projeto fracassa, ele não culpa a equipe. Ele pergunta: como eu falhei em liderá-los? Enquanto os 99% usam a culpa para se isentar da responsabilidade, o 1% a usa para reivindicar o poder. O segundo muro da prisão é mais sutil e melancólico. É tarde demais para mim.
Esta é a culpa internalizada e projetada no tempo. Eu já passei da idade e eu perdi minha chance. Se eu tivesse começado há 10 anos. Aqui, o culpado é o passado, uma entidade imutável contra a qual é impossível lutar. É a desculpa perfeita, porque o passado não pode se defender. Essa mentira é sedutora, porque te transforma em uma figura trágica, um herói que poderia ter sido, mas que o destino impediu. É uma história bonita, mas é uma ficção. A verdade é que o único tempo que você possui é o agora. O passado é uma biblioteca de lições, não uma sentença de prisão perpétua. O 1% não olha para o relógio da vida para ver quanto tempo já passou. Eles olham para o relógio de hoje para ver quanto tempo eles ainda têm para agir agora. O terceiro e último muro é a mentira da falsa humildade. Eu não tenho os recursos. Eu não tenho dinheiro suficiente. Eu não tenho os contatos certos. Eu não nasci em uma família rica. Eu não tenho o talento natural. Aqui, o culpado é a falta, a ausência de algo. Esta é a mentira mais insidiosa, porque ela parece lógica, parece razoável. Mas o 1% sabe que os recursos não são um pré-requisito para começar. Eles são uma consequência de ter começado. Eles entendem que o recurso mais importante do universo não é o dinheiro, não são os contatos, não é o talento, é a criatividade, a capacidade de fazer mais com menos. Quando confrontado com a falta de dinheiro, o 1% não diz "eu não posso". Ele pergunta: como eu posso fazer isso sem dinheiro? Quando confrontado com a falta de contatos, ele não desiste. Ele pergunta: como eu posso construir os contatos que eu preciso? Os 99% veem a falta de recursos como um ponto final. O 1% vê a falta como um quebra-cabeça a ser resolvido. Não é minha culpa. É tarde demais. Eu não tenho os recursos. Esses são os 3 muros da sua cela. Eles podem parecer sólidos, mas são feitos de fumaça. São construídos com as histórias que você conta a si mesmo. E a boa notícia sobre histórias é que você é o autor. Você pode escolher continuar escrevendo a mesma tragédia confortável, ou pode pegar a caneta, virar a página e começar um novo capítulo. Um capítulo chamado responsabilidade. Mas para isso você precisa primeiro fazer algo profundamente desconfortável. Olhar para os muros da sua prisão, não como uma estrutura imposta a você, mas como algo que você mesmo construiu. E admitir que a porta nunca esteve trancada. Capítulo 3. O custo da permissão. Já desmantelamos a espera por um salvador externo e a prisão da culpa. Agora, precisamos confrontar o terceiro e talvez mais traiçoeiro cavaleiro do apocalipse da inação, a busca por permissão. Os 99% vivem em um estado constante de busca por validação. Eles não começam o projeto até que o cônjuge, os pais ou os amigos digam que é uma boa ideia. Eles não publicam o texto, o vídeo ou a música até terem certeza de que as pessoas vão gostar. Eles não pedem a promoção até que o chefe lhes dê um sinal claro de que eles a merecem. Eles vivem como se a vida fosse uma sala de aula, sempre levantando a mão, esperando que a professora lhes dê permissão para falar, para agir, para ser. Essa necessidade de aprovação externa é um veneno de ação lenta. Ela não te mata de uma vez. Ela te paralisa gradualmente, um dia de cada vez, até que você se encontre imóvel, cercado por sonhos que nunca saíram do papel. Por que fazemos isso? Porque a busca por permissão é uma forma de terceirizar o risco. Se você pede a opinião de 5 pessoas sobre a sua ideia e todas dizem que é ótima, você se sente seguro para começar. Mas, mais importante, se a ideia falhar, você tem uma desculpa embutida. Mas todo mundo disse que era uma boa ideia. Você dilui a responsabilidade do fracasso. Se por outro lado, as pessoas dizem que sua ideia é ruim e você não a executa, você também se sente seguro. Você evitou o risco da rejeição e do fracasso. A culpa não é sua, é da ideia que não era boa o suficiente. Em ambos os cenários, você não está no controle. Você é um barco à deriva, ajustando seu curso de acordo com os ventos da opinião alheia.
O 1% entende uma verdade fundamental e libertadora: ninguém vai te dar permissão para ser grande. A grandeza, por definição, é um desvio da norma. É fazer algo que a maioria não está fazendo. Portanto, é natural que a maioria não entenda, não aprove ou não valide suas ambições. Pedir permissão à multidão para ser excepcional é como pedir permissão a um peixe para voar. É um pedido fadado ao fracasso. O 1% não busca permissão. Eles se dão a permissão. Eles operam sobre o que pode se chamar de soberania da visão. A visão deles não está sujeita à votação popular. Ela não precisa ser aprovada por um comitê. Ela é a lei. Isso nos leva ao paradoxo da permissão. No momento em que você para de pedi-la, você finalmente a recebe. Quando você age com convicção, sem a necessidade de aplausos, as pessoas começam a te levar a sério. Sua autoconfiança se torna magnética. O mundo não abre caminho para quem pede licença. Ele abre caminho para quem avança com a certeza de seu destino. Pense nisso. As pessoas que você mais admira, os inovadores, os artistas, os líderes, pediram permissão? Steve Jobs pediu permissão para criar um telefone sem teclado? Os irmãos Wright pediram permissão para tentar voar? Qualquer grande pioneiro na história pediu permissão para desbravar o desconhecido? Não, eles agiram. E o mundo, depois de muito zombar e duvidar, acabou por lhes dar não apenas permissão, mas admiração. A validação não é um pré-requisito para a ação. A validação é uma consequência da ação bem-sucedida. Então, como você começa a se livrar dessa necessidade? Comece pequeno. Tome uma decisão hoje. Uma pequena decisão de carreira, de saúde, criativa, sem consultar ninguém. Apenas você e sua intuição. Sinta o desconforto. Sinta o medo de estar sozinho nessa escolha. E então, sinta o poder que vem de bancar sua própria decisão. Cada vez que você faz isso, você fortalece o seu músculo de autoconfiança. Você precisa entender que a busca por permissão tem um custo. E o custo é a sua vida. A vida que você poderia estar vivendo se não estivesse esperando que o mundo te dissesse que você está pronto. Você já está pronto. Você não precisa de um diploma a mais, de um curso a mais, ou da aprovação de mais uma pessoa. Você precisa de uma só, a sua. Dê-a a si mesmo, agora. Capítulo 4 – O poder do decreto pessoal. Até este ponto, nós estivemos no escuro, mapeando as sombras, dissecando as correntes da espera, da culpa e da permissão que mantém os 99% acorrentados. Mas conhecimento por si só não é poder, é apenas potencial. Agora começa sua transformação, e toda grande transformação na história da humanidade, desde a ascensão de impérios até a virada de uma vida individual, começa com um único evento. Um momento de decisão. Um ponto de ruptura onde o passado perde o seu poder e o futuro se torna um território a ser conquistado. Eu chamo este momento de decreto pessoal. Não é uma afirmação positiva sussurrada ao espelho, não é um desejo lançado ao universo. Um decreto é uma lei, é uma declaração oficial, irrevogável que estabelece uma nova ordem. O decreto pessoal é o ato de você, como soberano da sua própria vida, declarar em voz alta para si mesmo: a espera acabou. A partir deste segundo, eu assumo 100% da responsabilidade pelo meu futuro. O decreto pessoal não pode ser confundido com mera afirmação, mas também não é uma declaração de caráter religioso, um santuário ou lugar de respeito religioso. É preciso resguardar não confundi-lo com religião. Pode parecer simples, apenas palavras, mas a intenção e a decisão por trás delas mudam tudo. É o seu marco zero, o momento em que você demite todos os salvadores imaginários, rasga todas as suas desculpas e retoma o controle do leme da sua vida. Tudo isso pode ser aplicado aos benefícios que o autoempreendedorismo pode oferecer. Mas como transformar esse decreto numa prática diária? Como evitar que ele seja apenas um pico de emoção que se dissipa na manhã seguinte? Você o faz através de uma ferramenta prática,
um novo sistema operacional para sua mente. A ferramenta de transformar problemas em projetos. Os 99% da população veem a vida como uma série de problemas que acontecem com eles. Eu tenho um problema de peso. Eu tenho um problema de dívidas. Eu tenho um problema com meu chefe. A palavra problema em si já é passiva. Ela implica algo que você tem, algo que te aflige. O 1%, ao ouvir a palavra problema, a traduz imediatamente para outra palavra, projeto. Eu não tenho um problema de peso. Eu tenho um projeto de saúde e condicionamento físico. Eu não tenho um problema de dívidas. Eu tenho um projeto de liberdade financeira. Eu não tenho um problema com meu chefe. Eu tenho um projeto de gestão de carreira e desenvolvimento de novas oportunidades. Percebe a mudança? Um problema é paralisante, é um muro. Um projeto é energizante, é um caminho. Um projeto tem um objetivo, um projeto tem um primeiro passo. Um projeto pode ser dividido em tarefas menores. Um projeto tem um responsável, você. A partir de hoje, você está proibido de usar a palavra problema para descrever suas dificuldades. Pegue um pedaço de papel agora. Escreva no topo da página "Meus projetos atuais" e liste todas as coisas que você antes chamava de problemas. Seu problema de procrastinação agora é o projeto foco à disciplina. Sua falta de habilidade em uma área agora é o projeto de aquisição de competências. Seu relacionamento difícil agora é o projeto de comunicação e inteligência emocional. Ao fazer isso, você executa a alquimia da mentalidade. Você transforma o chumbo da passividade no ouro da ação. Você deixa de ser a vítima da circunstância e se torna o gerente do projeto da sua própria ascensão. Este é o primeiro e mais fundamental passo na autoconstrução. Você não pode construir uma casa se continuar chamando o terreno baldio de problema. Você o renomeia para projeto da casa nova, desenha a planta e assenta o primeiro tijolo. O decreto pessoal não é um evento único, é uma prática. É a decisão, renovada a cada manhã, de olhar para os desafios da sua vida não como obstáculos, mas como projetos esperando pelo seu arquiteto. E o arquiteto é você. Bem-vindo ao seu primeiro dia de trabalho. Capítulo 5. O arquiteto do foco. Agora que você renomeou os seus problemas para projetos, você tem um plano de construção. Mas um plano é inútil sem o recurso mais valioso do século XXI. E não é o tempo. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Não é o dinheiro. Grandes impérios foram construídos a partir do zero. O recurso mais precioso, o verdadeiro ouro da era moderna, é a sua atenção. Sua atenção é a matéria-prima da sua realidade. Aquilo em que você foca se expande. Aquilo que você ignora se atrofia. Você constrói sua vida momento a momento com os blocos da sua atenção. E aqui está a dura verdade. Existe uma guerra sendo travada pela sua atenção, e você está perdendo. Cada notificação, cada e-mail, cada manchete, cada feed infinito são ladrões. Ladrões profissionais projetados por exércitos de engenheiros para roubar o seu recurso mais valioso e vendê-lo a anunciantes. Os 99% vivem como vítimas dessa guerra. Eles permitem que sua atenção seja sequestrada, fragmentada e leiloada a cada segundo. Eles reagem ao bip do celular como um cão de Pavlov. Eles mergulham em buracos negros de conteúdo irrelevante e emergem horas depois, confusos, cansados e sem entender para onde o dia foi. Eles não estão no controle de sua própria mente. O 1%, por outro lado, entende que o foco não é um estado natural. É uma fortaleza, uma estrutura que precisa ser projetada, construída e defendida com ferocidade. Eles são os arquitetos do seu próprio foco. E você se tornará um agora. A construção da sua fortaleza mental começa com um princípio simples: criar um ambiente de vitória. Você não pode vencer uma batalha em território inimigo. Você não pode manter o foco em um ambiente projetado para a distração. Você precisa redesenhar seu espaço físico e digital.
para tornar o foco a opção mais fácil e a distração a mais difícil. Vamos começar com 3 táticas práticas. Primeira tática: o santuário do trabalho profundo. Designe um espaço físico, uma mesa, um canto do quarto, não importa o tamanho, que será usado para uma única coisa: trabalho focado nos seus projetos. Este não é o lugar para comer, para navegar nas redes sociais ou para pagar contas. É um espaço sagrado. Quando você se senta ali, seu cérebro aprende que é hora de construir. Todo o resto fica do lado de fora. Segunda tática: a dieta digital. Sua mente é nutrida pela informação que você consome. Os 99% se alimentam de junk food informacional, fofocas, polêmicas, notícias inúteis. O 1% segue uma dieta rigorosa. Faça uma auditoria. Cancele a inscrição de newsletters que você não lê. Deixe de seguir as contas que só te trazem ansiedade ou inveja. Desative 90% das notificações do seu celular. A única notificação que você realmente precisa é a de uma ligação. O resto pode esperar. Você não está se isolando do mundo, você está se isolando do ruído para poder ouvir a sua própria voz. Terceira e mais poderosa tática: o bloco inegociável. Escolha um período de tempo todos os dias, pode começar com apenas 30 minutos, que será o seu bloco de construção inegociável. Este é o seu tempo para trabalhar no seu projeto mais importante. Durante este bloco, não há exceções. O celular fica em outro cômodo, a porta fica fechada. As abas do navegador são apenas as essenciais para a tarefa. Este bloco é o seu compromisso diário com o seu futuro. É o seu ato de rebelião contra o mundo que tenta te distrair. É você dizendo: durante este período, minha atenção pertence a mim e aos meus sonhos, e a mais ninguém. Ser um arquiteto do foco não é sobre ter uma força de vontade sobre-humana, é sobre ser um designer inteligente do seu próprio ambiente. É sobre remover as tentações em vez de lutar contra elas. Os 99% acreditam que a liberdade é ter a opção de fazer qualquer coisa a qualquer momento. O 1% entende que a verdadeira liberdade é a capacidade de escolher deliberadamente focar no que realmente importa. Comece a construir sua fortaleza hoje. Defenda a sua atenção como se a sua vida dependesse disso. Porque, na verdade, ela depende. Capítulo 6. O motor da disciplina. Você já tem seus projetos definidos. Você já começou a construir sua fortaleza para proteger seu foco. Agora, precisamos instalar um motor, a fonte de energia que vai te mover para frente, dia após dia, especialmente nos dias em que você não sentir a menor vontade de se mover. Esse motor tem um nome: disciplina. Para os 99%, a disciplina é uma palavra suja. Ela evoca imagens de restrição, punição e falta de liberdade. É vista como um fardo, uma obrigação desagradável. Eles passam a vida inteira esperando por sua prima mais popular e menos confiável, a motivação. A motivação é como uma tempestade de verão. Ela chega com raios e trovões, te enche de energia, te faz sentir que pode conquistar o mundo e, com a mesma rapidez, ela vai embora, deixando para trás apenas a umidade e a promessa de um talvez. A motivação é um sentimento. E sentimentos são inconstantes. Você não pode construir um império sobre a areia movediça das suas emoções. O 1% entendeu isso. Eles não desprezam a motivação. Eles a aproveitam quando ela aparece. Mas eles não dependem dela. Eles não esperam por ela. Eles constroem sua vida sobre a rocha sólida da disciplina. E aqui está o segredo. A disciplina não é restrição. A disciplina é a forma mais pura de liberdade. É a liberdade de não ser um escravo do seu próprio humor. É a liberdade de cumprir as promessas que você faz a si mesmo. É a liberdade de ser a pessoa que você decidiu ser, e não a pessoa que seus sentimentos momentâneos ditam que você seja. A disciplina é o motor que funciona sem o combustível da motivação. É o que te faz ir para a academia quando seu corpo quer ficar no sofá. É o que te faz abrir o livro quando sua mente anseia por distração. É o que te faz fazer a ligação difícil, quando a ansiedade te manda procrastinar. Mas como se constrói esse motor? Disciplina não é uma coisa que você tem ou não tem, é um músculo.
E como todo músculo, ele se fortalece com o treino. Você não começa levantando 200 quilos. Você começa com o peso que consegue suportar e aumenta gradualmente. Para treinar o músculo da disciplina, você usará uma técnica simples, mas devastadoramente eficaz, a regra dos 5 minutos. Ela se baseia num princípio da física. Um objeto em repouso tende a permanecer em repouso. Um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. A parte mais difícil de qualquer tarefa não é a tarefa em si, é o início. A procrastinação não vive na dificuldade da tarefa, ela vive na inércia do começo. A regra dos 5 minutos é o seu martelo para quebrar essa inércia. Quando você se deparar com uma tarefa que sua mente está resistindo, seja escrever um relatório, organizar as suas finanças ou iniciar seu treino, faça um pacto consigo mesmo. Diga: eu não vou fazer a tarefa inteira, eu vou apenas trabalhar nela por 5 minutos. Qualquer um pode suportar qualquer coisa por 5 minutos. Então você liga o cronômetro e começa, sem desculpas, apenas 5 minutos. O que acontece em seguida é quase mágico. Na maioria das vezes, ao final dos 5 minutos, a inércia foi quebrada, o objeto está em movimento, a tarefa não parece mais tão assustadora, e você se pega continuando o trabalho por 10, 20, 60 minutos. Você enganou o seu cérebro para começar, e o começo é a metade da batalha. Nos dias em que, mesmo após os 5 minutos, você ainda não sentir vontade de continuar, você tem permissão para parar. Mas você cumpriu o acordo. Você treinou o músculo. Você apareceu. Você provou a si mesmo que o seu compromisso é mais forte que o seu desconforto. E isso, por si só, é uma vitória que fortalece a sua disciplina para o dia seguinte. A disciplina não é sobre ser perfeito, é sobre aparecer, especialmente quando é difícil. Cada vez que você usa a regra dos 5 minutos para vencer a procrastinação, você está fazendo uma repetição no treino da sua disciplina. Cada vez que escolhe a ação planejada, em vez do conforto momentâneo, seu músculo se torna mais denso, mais forte. Com o tempo, a disciplina deixa de ser um esforço consciente, ela se torna parte da sua identidade. Você não é mais alguém que tenta ser disciplinado, você é disciplinado. E quando a disciplina se torna quem você é, a motivação se torna irrelevante. Você se torna o motor, imparável, consistente, poderoso. Um construtor que não depende do clima para trabalhar, ele simplesmente constrói, faça chuva ou faça sol. Capítulo 7. O laboratório do fracasso. Você tem seus projetos, você tem seu foco, você tem o motor da disciplina. Você está construindo. E agora, eu preciso te contar uma verdade inevitável sobre qualquer grande construção. Algo vai dar errado. Você vai errar a medida. Uma parede vai sair torta. Uma tempestade inesperada vai destruir parte do seu trabalho. Você vai cair do andaime. O fracasso não é uma possibilidade, é uma garantia. E é neste ponto, no meio dos escombros do seu primeiro grande erro, que a diferença entre os 99% e o 1% se torna mais clara do que o dia. Os 99% veem o fracasso como um veredito, uma sentença, a prova final de que eles não eram bons o suficiente, de que a ideia era ruim, de que não era para ser. Para eles, o fracasso é o fim da história. Eles sentem a dor da queda, a vergonha da exposição, e decidem que a única maneira de evitar essa dor no futuro é nunca mais tentar escalar tão alto. Eles abandonam a obra. O 1%, no entanto, não vê o fracasso como um veredito, eles veem-o como dados. Para eles, o fracasso não é o fim da história, é um ponto de virada crucial no enredo. Eles não sentem menos dor ou frustração, mas eles desenvolveram uma habilidade que os torna quase invencíveis, a capacidade de transformar dor em informação. Eles não operam em um canteiro de obras, eles operam em um laboratório. Em um laboratório, não existem fracassos, existem apenas experimentos que não produziram o resultado esperado. E cada experimento fracassado te dá dados valiosos. Ele te diz o que não funciona, te forçando a refinar sua hipótese, a ajustar sua abordagem e a tentar um novo experimento. Quando sua empresa não atinge a meta, você não diz, eu sou um fracasso. Você pergunta, o que estes dados de vendas estão me dizendo sobre o meu produto ou minha estratégia de marketing?
Quando você é rejeitado numa entrevista de emprego, você não diz, ninguém me quer. Você pergunta, o que estes dados me dizem sobre como eu apresentei minhas habilidades? Onde eu preciso melhorar? Quando um relacionamento termina, você não diz, eu nunca vou encontrar o amor. Você pergunta, o que esses dados me dizem sobre meus padrões de comunicação, minhas necessidades emocionais e minha escolha de parceiros? Essa mudança de fracasso para dados é a essência do que se chama de mentalidade antifrágil. Frágil é algo que se quebra sob pressão, como uma taça de cristal. Robusto é algo que resiste à pressão, como uma rocha. Antifrágil é algo que se torna mais forte com a pressão, como o sistema imunológico que cria anticorpos após ser atacado por um vírus. Os 99% aspiram a ser robustos, a suportar os golpes. O 1% treina para ser antifrágil, para usar os golpes como um catalisador para o crescimento. Eles fazem isso através de uma bússola interna que os guia, a dor. Para a maioria, a dor é um sinal para parar, é um alarme que diz, perigo, recue. Para o 1%, a dor do esforço, do desafio e do erro é um sinal de que eles estão no caminho certo, é confirmação de que estão empurrando seus limites. É o feedback do universo dizendo, atenção, aqui é uma lição importante, aqui é uma oportunidade de ficar mais forte. Se seu treino na academia não gera desconforto, seus músculos não estão crescendo. Se seu estudo de uma nova habilidade não gera confusão mental, seu cérebro não está criando novas conexões neurais. Se a sua jornada como construtor não envolve dor, quedas e frustrações, você provavelmente não está construindo nada de significativo. Você precisa se recondicionar, precisa aprender a dar as boas-vindas ao desconforto, não de uma forma masoquista, mas como um cientista que fica animado quando um experimento revela um resultado inesperado. Interessante, isso não funcionou. O que posso aprender com isso? Como posso usar estes dados para construir melhor da próxima vez? O fracasso não é o seu inimigo. A estagnação é. O seu objetivo não é evitar as quedas. O seu objetivo é se tornar um mestre em se levantar mais rápido, mais inteligente e mais forte a cada vez. Cada erro é uma aula. Cada rejeição é um redirecionamento. Cada cicatriz é um diploma do seu laboratório pessoal. Use seus dados. Abrace a dor do crescimento e construa algo que o seu eu do passado, aquele que tinha medo de errar, jamais acreditaria ser possível. Capítulo 8. O mestre da narrativa. Você já aprendeu a agir, a focar, a ser disciplinado e a usar o fracasso como combustível. Você tem as ferramentas do construtor, mas as ferramentas são inúteis sem a mentalidade correta do mestre de obras. E a mentalidade do 1% se baseia em uma compreensão fundamental. A vida não é o que acontece com você. A vida é a história que você conta a si mesmo sobre o que acontece com você. Os 99% são personagens passivos em suas próprias vidas. Eles se veem como vítimas das circunstâncias, reagindo a um enredo que foi escrito por outra pessoa. Seus pais, a sociedade, o destino. A história deles é definida por frases como: eu sou assim porque meus pais se divorciaram. Eu não tenho sucesso porque não tive as mesmas oportunidades. Minha vida é difícil por causa daquele erro que cometi há 10 anos. Nessas histórias, eles são o efeito, não a causa. São folhas ao vento, não o vento. 1%, no entanto, entendeu que eles não são apenas os personagens. Eles são os autores. Eles são os mestres da narrativa. Eles sabem que os eventos do passado são fatos imutáveis, como a tinta seca em uma página já escrita. Mas o significado desses eventos, a forma como eles se encaixam na história maior, isso é totalmente maleável. Eles praticam a arte da reescrita narrativa. Eles não negam a dor ou a dificuldade do passado. Eles a recontextualizam. Eles pegam os capítulos mais sombrios de suas vidas e os transformam nos pontos de virada que forjaram o herói. Vamos pegar um exemplo. Duas pessoas passam pela mesma adversidade, uma infância de pobreza e escassez. A pessoa dos 99% conta a seguinte história: eu cresci sem nada. Isso me ensinou que o mundo é um lugar de falta e que eu nunca terei o suficiente. Minha mentalidade de escassez me impede de assumir riscos e, por isso, continuo em um emprego seguro, mas que odeio. Nessa história,
A pobreza é uma sentença perpétua. A pessoa do 1% pega os mesmos fatos e escreve uma história diferente. Eu cresci sem nada. Isso me ensinou o valor do trabalho duro e da criatividade desde cedo. A pobreza foi meu campo de treinamento. Ela me deu uma fome e uma resiliência que pessoas que tiveram tudo nunca entenderão. Essa fome é o meu superpoder. É a razão pela qual eu supero os meus concorrentes e construo o que construo. Nessa história, a pobreza é a origem do meu poder. Os fatos são os mesmos. A história é radicalmente diferente. Você não é as suas circunstâncias. Você é a sua resposta a elas. E essa resposta é a narrativa que você escolhe tecer. Como você pode se tornar o mestre da sua narrativa? Comece com este exercício. Pegue os 3 eventos mais difíceis da sua vida, aqueles que você secretamente usa como desculpa para as suas limitações atuais. Uma demissão, um término de relacionamento, um fracasso de negócio. Para cada um deles, escreva a história que você tem contado a si mesmo, a história da vítima. Depois, ao lado, force-se a escrever uma nova história, a história do herói. Pergunte-se a si mesmo: qual foi a lição mais valiosa que este evento me ensinou? Que força eu desenvolvi por ter passado por isso que eu não teria de outra forma? Como esta aparente maldição pode ser, na verdade, a fonte da minha maior bênção ou do meu maior poder? Este não é um exercício de otimismo falso. É um exercício de poder criativo. É você, o autor, decidindo que os capítulos mais dolorosos não serão sobre sua derrota, mas sim sobre a forja da sua armadura. O 1% não tem menos traumas ou dificuldades que os 99%. Muitas vezes eles têm mais. A diferença é que eles aprenderam a não serem definidos por suas cicatrizes. Eles aprenderam a apontar para elas e dizer: isto é onde eu fui ferido. E isto é onde eu me tornei mais forte. Você é o autor. A caneta está na sua mão. As histórias que você conta a si mesmo se tornam as profecias que se autorrealizam. Se você contar uma história de vítima, você viverá como uma. Se você contar uma história de sobrevivente, você viverá como um. Mas se você se contar uma história de herói, de alguém que usa cada obstáculo como um degrau, você viverá uma jornada lendária. Pare de ler o roteiro que te deram. Pegue a caneta e comece a escrever a história que você nasceu para viver. Capítulo 9. A moeda do silêncio. Na era da superexposição, onde cada pensamento é tuitado, cada refeição é postada e cada passo é transmitido, o 1% pratica uma arte quase esquecida. A arte de construir em silêncio. Observe o comportamento dos 99%. Quando eles decidem começar um novo projeto, uma dieta, um negócio, um novo hobby, qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles anunciam. Eles postam nas redes sociais. Eles contam para todos os amigos e familiares. Eles mudam seu status para empreendedor ou atleta em treinamento. Eles buscam o aplauso inicial, a validação externa para sua nova e frágil intenção. Esse anúncio público lhes dá uma pequena dose de dopamina. Sentir a aprovação dos outros faz com que eles se sintam como se já tivessem realizado algo, mas é uma armadilha. Eles confundem a admiração pela intenção com o respeito pelo resultado. E então, quando a jornada inevitavelmente se torna difícil, quando a motivação inicial desaparece e o trabalho duro e solitário começa, eles se sentem pressionados. A audiência que os aplaudiu agora está observando, e o medo de falhar publicamente se torna maior do que o desejo de ter sucesso. Muitas vezes, eles desistem silenciosamente, esperando que ninguém perceba. O 1%, por outro lado, opera com a mentalidade de um submarino. Eles não fazem barulho na superfície. Eles mergulham. Eles desaparecem do radar. Eles movem-se nas profundezas, em silêncio, focados na sua missão. O mundo na superfície nem sabe que eles estão em movimento. Eles não falam sobre o livro que vão escrever. Eles o escrevem. Eles não postam fotos na academia com a legenda "Foco e Força". Eles treinam com uma consistência brutal. Eles não anunciam a empresa que vão construir. Eles trabalham noite adentro, validando o produto, conquistando o primeiro cliente. Eles entendem um princípio psicológico profundo. Falar sobre seus objetivos pode, na verdade, diminuir a probabilidade de você alcançá-los.
Seu cérebro obtém uma satisfação prematura com o anúncio, reduzindo o impulso neurológico para fazer o trabalho real e difícil. O silêncio para 1% é uma moeda. É um recurso estratégico. Primeiro, o silêncio protege sua visão. Quando sua ideia ainda é uma semente frágil, expô-la ao mundo é arriscado. As opiniões, as dúvidas e os conselhos, bem intencionados dos outros, podem ser como uma geada que mata o broto antes mesmo que ele tenha a chance de crescer. Trabalhar em silêncio permite que sua ideia crie raízes fortes, longe do julgamento alheio. Segundo, o silêncio constrói uma pressão interna positiva. Quando você é a única pessoa que sabe sobre seu objetivo ambicioso, você cria uma fonte de motivação pura. Você não está fazendo isso para provar algo aos outros, você está fazendo isso para provar a si mesmo. A necessidade de alinhar suas ações com sua identidade secreta de construtor se torna uma força motriz poderosa. E terceiro, o silêncio amplifica o impacto do resultado. Quando você finalmente emerge das profundezas, não com promessas, mas com resultados tangíveis, o livro publicado, o corpo transformado, a empresa lucrativa, o efeito é chocante, é avassalador. O mundo não teve tempo de se acostumar com a sua evolução gradual. Para eles, parece que aconteceu da noite para o dia. É nesse momento que o respeito genuíno é conquistado. A regra é simples. Trabalhe duro em silêncio. Deixe que o seu sucesso faça o barulho. Isso não significa se tornar um eremita. Significa ser seletivo. Significa compartilhar seus planos apenas com um círculo íntimo de confiança. Mentores ou parceiros que estão na arena com você. Não com a plateia que está apenas assistindo. Aprenda a encontrar satisfação no processo, não na validação. Encontre alegria no ato de assentar um tijolo perfeitamente, mesmo que ninguém esteja vendo. Encontre o orgulho na consistência de seus hábitos diários, mesmo que não haja curtidas para contar. Os 99% buscam a atenção, o 1% busca o progresso. Mergulhe, desapareça por um tempo. Troque o barulho da validação externa pela música focada do seu próprio trabalho. Quando você ressurgir, o mundo não vai acreditar no que você construiu. E você não precisará dizer uma palavra. Capítulo 10 – O Horizonte Infinito. Ao longo desta jornada, nós desconstruímos a mentalidade da espera e montamos o manual do construtor. Você aprendeu a assumir a responsabilidade, a focar, a ser disciplinado, a usar o fracasso e a trabalhar em silêncio. Você tem o mapa e as ferramentas. E agora, no final do nosso tempo juntos, eu preciso te revelar o segredo final. A verdade que sustenta todo o sistema de crenças do 1%. E a verdade é esta: não existe linha de chegada. Os 99% veem a vida e o sucesso como um destino, um lugar para chegar. Quando eu conseguir a promoção, eu serei feliz. Quando eu comprar a casa, eu terei sucesso. Quando atingir minha meta de peso, eu poderei relaxar. Para eles, a vida é uma série de picos a serem conquistados, e eles acreditam que a felicidade reside no topo desses picos. O problema é que ao chegar lá, a euforia é breve, e logo eles avistam um novo pico no horizonte, e a corrida ansiosa recomeça. Eles vivem em um ciclo perpétuo de busca e breve satisfação, sempre acreditando que a verdadeira paz está no próximo destino. O 1%, no entanto, não vê a vida como um destino, eles a veem como uma direção. Eles entenderam que o jogo da autoconstrução não é um jogo finito, com vencedores, perdedores e um apito final. É um jogo infinito. Em um jogo finito, como o futebol, você joga para ganhar. O objetivo é terminar o jogo. Em um jogo infinito, como a cultura ou a própria vida, você não joga para ganhar, você joga para continuar jogando. O objetivo é perpetuar o jogo. O 1% não se constrói para chegar lá, eles se constroem porque o ato de construir é a recompensa. A alegria não está em ter o corpo perfeito, está no processo diário de treinar, de se alimentar bem, de honrar o templo que é o seu corpo. A felicidade não está em ter $1 milhão na conta, está no desafio diário de resolver problemas, de criar valor, de jogar o jogo do negócio com maestria. A realização não está em ter o livro publicado na prateleira,
está no ato sagrado de sentar-se todos os dias e lutar com as palavras para dar forma a uma ideia. Quando você entende isso, a pressão desaparece. Você não está mais correndo desesperadamente em direção a um horizonte que sempre se afasta. Você está aprendendo a amar a caminhada. Você encontra a beleza não apenas na vista do topo da montanha, mas na sensação dos seus músculos queimando durante a escalada. A autoconstrução deixa de ser um meio para um fim, ela se torna o próprio fim. É por isso que o 1% não se responsabiliza no sentido tradicional. Eles não param de aprender, de criar, de construir. Por que parariam? Eles amam o jogo. Parar de jogar seria a verdadeira derrota. Esta é a vitória final. Não é o que você tem, o carro, a casa, o título no cartão de visitas. Essas coisas são apenas artefatos, subprodutos do processo. A vitória final é quem você se tornou. É a resiliência forjada nas quedas, é a disciplina gravada em seus hábitos, é a sabedoria adquirida nos erros. É a calma de saber que você pode lidar com qualquer tempestade, porque você não está mais esperando por um porto seguro. Você se tornou o próprio navio inabalável. O mundo pode tirar seu dinheiro, sua fama, seus bens, mas ninguém pode tirar de você o caráter que você construiu no fogo do esforço diário. Essa é a única riqueza que você realmente possui. Então, enquanto você avança a partir de hoje, não foque na linha de chegada, não há nenhuma. Foque no próximo passo. Foque em assentar o tijolo de hoje com perfeição. Foque em se apaixonar pelo processo de se tornar uma versão um pouco mais forte, um pouco mais sábia de si mesmo do que você era ontem. Jogue o jogo infinito. O jogo em que o único adversário a ser superado é quem você era no dia anterior. E a única vitória que importa é a chance de poder jogar de novo amanhã. Conclusão: a porta está aberta. No início desta jornada, eu te contei um segredo. A verdade de que ninguém virá te salvar. Naquele momento, essa frase pode ter soado como uma sentença de solidão, uma porta se fechando. Mas agora, no final do nosso tempo juntos, espero que você a veja pelo que ela realmente é. A chave que abre a única porta que importa. A porta para a sua própria força. O segredo que os 1% entenderam nunca foi sobre uma tática oculta ou uma fórmula mágica. Foi uma escolha. A escolha de parar de olhar para fora em busca de respostas, de permissão e de resgate. E começar a olhar para dentro, para o poder bruto e ilimitado da responsabilidade pessoal. O segredo nunca foi um segredo. Foi uma decisão. E agora, essa decisão está diante de você. Você não é mais a mesma pessoa que começou este audiobook. Você não pode mais desver a verdade. Você não pode mais se esconder confortavelmente na prisão da culpa ou na sala de espera da esperança passiva. Você sabe que a espera acabou. Você sabe que a culpa é uma escolha. Você sabe que a permissão é sua para tomar. Você tem as ferramentas do construtor. Você entende a mentalidade do arquiteto. Você sabe que o jogo é infinito. A pergunta que ecoou no início, quem vai me salvar, se tornou irrelevante. A única pergunta que importa agora é, o que eu vou construir primeiro? A porta está aberta. Não amanhã, não na próxima semana, agora, neste exato momento. O primeiro passo não é grandioso, é pequeno. É a decisão de desligar este áudio e aplicar uma lição que você aprendeu. Apenas uma. Talvez seja renomear um problema para projeto. Talvez seja fazer 5 minutos de uma tarefa que você está procrastinando. Talvez seja apenas sentar em silêncio e decidir qual narrativa você contará sobre si mesmo a partir de hoje. Não importa o quão pequeno seja o passo, o que importa é que ele seja seu. Tomado não por esperança, mas por decisão. Não por acaso, mas por decreto. Você não está mais esperando, você está construindo. Bem-vindo à sua nova vida. Bem-vindo a 1%. A jornada é sua. Comece!